A pergunta que não quer calar: o que é análise técnica? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast O Leigo e o Expert. Eu sou Rafael Lima, o Leigo. Eu sou Diogo Baja, o Expert. E hoje a gente vai falar de um assunto que, querendo ou não, muitas pessoas procuram investir na Bolsa de Valores, não sabem por onde começar. E a pergunta é: o que é análise técnica? Porque você tendo conhecimento do que é análise técnica, você vai conseguir compreender melhor como funciona essa parte da Bolsa de Valores. Então, vamos lá, Diogão, explica pra gente o que é análise técnica. Bom, vamos lá. Análise técnica, é bem interessante essa pergunta, que é um conceito, né, que o pessoal às vezes tem dúvida e tal. Vamos esclarecer aqui. Análise técnica, ela é um estudo do comportamento passado do preço. Então, tudo que acontece de negociação, que preço ativo foi negociado, se ele foi negociado abaixo, acima do valor de abertura, tudo aquilo ali, esse comportamento passado, fica registrado ali, através dos candlesticks, que é onde a gente vai ver aqueles gráficos de barra e tal. O pessoal já olhando na internet, olhando aqui no canal mesmo, a gente tem os vídeos. Então, aquilo ali é um estudo do comportamento do preço. O preço ele se move em padrões de correção e de impulsão. E a análise técnica, ela estuda esses padrões. Então você utiliza o quê? O movimento passado do preço tende a se repetir no futuro. Isso aí é a teoria de Down. Esse é um dos primeiros conceitos da análise técnica. Então o comportamento passado ele vai se repetir no futuro. Por quê? Porque o reflexo, o que está ali, ele é o resultado de vontades, de interesses do ser humano. Que são seres humanos que querem comprar e vender. Claro. Então, a gente utiliza padrões. Né? Então, essa vontade, esse movimento do preço, ele tende ao longo do tempo, repetir. Então, a gente estuda os padrões e verifica, o que o pessoal está querendo? Tem mais compradores no mercado? Tem mais vendedores? E através dessa análise você consegue fazer. Você consegue prever esse comportamento e saber onde, se você quer comprar um ativo, ou se você não quer comprar um ativo. Outro detalhe importante, price action também, né? Tem essa diferença, análise técnica e price action. São coisas muito semelhantes. São muito semelhantes. As duas trabalham com gráficos, as duas trabalham com linha de tendência, com médias móveis. Só que na análise técnica, você vai usar mais indicadores, né? O pessoal que conhece um pouquinho de mercado, bandas de Bollinger, você vai usar às vezes mais de uma média móvel, você vai utilizar indicadores osciladores, indicadores de volatilidade, indicadores rastreadores de tendência, enquanto que no price action você vai usar o teu gráfico mais limpo, com menos indicadores, você vai utilizar mais realmente o comportamento do preço. Você vai usar suporte e resistência, linhas de tendência, uma média móvel, e isso é muito parecido com a análise técnica. Mas existe essa diferença entre as duas escolas. E me diz uma coisa, dentro ali da análise técnica, você falou que é o estudo do comportamento, né? Digamos, entre essas barras, né, que são os candlestick ali, para você poder entender aonde você vai entrar e onde você vai sair. É isso, né? Isso. E me diz uma coisa, eu consigo, por exemplo, dentro do trade, eu preciso fazer um estudo, digamos, muito longo, porque eu vi na tua aula que o que acontece, eu consigo ver essa análise da movimentação do mercado de 1 ano, de 5 anos, de minutos, até de 5 minutos, dentro do trade. Qual que é o melhor período para você entender essa movimentação? Seria um dia, né, um mês? Qual que seria a melhor análise ou não tem, na verdade, um tempo assim específico? Não tem um tempo específico, porque a análise técnica ela funciona por si só em qualquer período.
O que muda nisso? É uma pergunta bem interessante, porque se você está fazendo day trade, e você quer fazer ali, você quer pegar a abertura do mercado americano ali, 10 horas, 10 e meia, você vai usar um gráfico com um tempo gráfico menor, porque as suas operações elas vão durar ali, em média, 3, 4, 5, 10 barras às vezes, e você vai operar dentro desse período. Então são gráficos de 5 minutos. Aham. Tá? Para day trade você pode utilizar também 60, 15, a gente faz um estudo utilizando mais de um tempo gráfico. Mas, em geral, para day trade você vai usar 5 minutos. Se você quer comprar um ativo, uma ação, quer comprar uma ação lá do Banco do Brasil, e eu quero ficar, eu tenho dinheiro para ficar com ela mais um tempo, você vai usar um gráfico diário. Só que a informação é a mesma. Você entende? A forma com que você vai ler o gráfico é da mesma maneira. Só que a diferença é que uma vai ser uma barra de um dia, né? O candlestick funciona como se fosse uma fotografia daquele período de negociação. Aham. Então você pode congelar os últimos 5 minutos e tirar uma foto e falar o seguinte: nos últimos 5 minutos, o que aconteceu? Abertura, máxima, mínima, fechamento, foi isso. Se você for diário, é um dia. Você vai olhar, é um dia. O que aconteceu naquele dia? Abertura, máxima, mínima, fechamento. Aham. Então depende muito da tua estratégia. O que eu gosto de utilizar? Day trade, 5 minutos. Você vai usar um swing trade, você pode usar 60 minutos, você pode usar o diário, você pode usar até o semanal para confirmar essas informações. Não, é interessante. E me diz uma coisa, você falou da diferença da análise técnica e do price action. O que é, bem exatamente, o que é o price action? O price action ele é mais simples do que a análise técnica. Ele é mais difícil no começo porque você tem que entender as linhas, entender como traçar, como criar esse ambiente. Uhum. Então, o price action é uma forma mais simplificada de você analisar o mercado. Ele não tem tantos indicadores. Você vai utilizar mesmo a ação do preço. Enquanto que a análise técnica, ela te dá indicadores visuais. Às vezes você vai colocar lá uma banda de Bollinger, ela aparece no gráfico, ela está lá. O oscilador, ele te mostra o ponto aqui e o ponto aqui. E o price action, ele não mostra isso no gráfico. Você vai traçar suas linhas. Você vai entender, por exemplo, volatilidade. Né? Um indicador de volatilidade é a banda de Bollinger. Existem várias formas de você operar com bandas de Bollinger, né? Tem abertura de banda, fechamento de banda. E no price action você consegue chegar nesse mesmo lugar. Uhum. Só que em vez de estar escrito ali a banda, você vai utilizar o seguinte, essas barras, de que tamanho, qual que é a amplitude das barras, qual que é a amplitude do movimento. Você faz isso de forma manual. Só que é mais simples. Você faz isso de forma manual? Me explica um pouquinho melhor. Como é que eu vou... Vamos lá. Um pouquinho melhor, porque... Vamos lá. Uma banda de Bollinger, ela vai te dizer que o mercado, por exemplo, se for um índice futuro, ele está tendo uma volatilidade, vamos supor que o mercado está em um ciclo lateral. Lateral quer dizer, não está subindo, não está caindo. Sim, sim. Então as bandas elas vão ficar aqui, assim, uma distância uma da outra, e o preço vai andar dentro dessa distância. Normalmente o preço vai respeitar. Então é aquela que nem eu já vi você operando, é aquele gráfico que sobe e desce, que ele vai subindo e fica duas linhas, como se fossem duas médias, e o preço sempre vai ficar ali dentro dessas duas médias, respeitando aquilo. Só que com o price action, o que você faz? Você vai observar o preço, você vai observar o ciclo de mercados, vai falar, bom, está em uma lateralidade. Aí você vai traçar uma linha em cima, uma linha embaixo, e vai observar o que o preço faz quando chega perto dessa linha, que são suportes e resistências. Desculpa. Tudo não é. E o interessante do day trade, no caso, dentro da análise técnica, tendo esse conhecimento técnico, eu percebi que você pode operar, no day trade, você pode operar em qualquer movimentação. Ele, tanto na movimentação de baixa, na movimentação de alta e na movimentação de lateralidade. Né? Porque você tem formas de operar. Então, se você vai operar uma tendência, você vai buscar
um ativo que está fazendo topos e fundos ascendentes, que você tem uma linha de tendência que está indicando que aquele ativo está subindo, e você vai buscar operações sempre que o preço corrigir. Então, pô, o preço subiu, corrigiu, que eu vou querer comprar aqui na correção. Claro. Então, é assim que você vai operar. Você vê que está uma lateralidade, o que você quer fazer? Se você comprar na correção, você vai tomar um stop. Porque o preço, em vez dele subir e ficar ascendente, ele vai ficar de lado, ele não vai subir nem cair. Então, de repente, você vai enxergar lateralidade. Eu gosto de fazer um paralelo assim. Tendência é certeza. Você sabe, você olha e fala, cara, tá subindo. Não tem muito erro. Quando tem lateralidade, você observa que, cara, é confusão. Lateralidade fica confuso. Você vê um sinal de venda, um sinal de compra, daqui a pouco você vê outro sinal de venda, você vê outro sinal de compra e tudo falha. E daí você olha e fala, cara, nada faz sentido. Opa, eu já sei, tá lateral. Quando você identifica uma lateralidade, você vai mudar o teu jeito de operar, porque você não vai querer entrar em correções. Você vai comprar, você vai ter as duas linhas aqui, indicando aonde que o mercado está, qual é o range que a gente fala, né? O espaço dessa lateralidade. Pô, chegou aqui embaixo, eu quero comprar. Chegou aqui em cima, eu quero vender. E o bom é que esse gráfico dentro do day trade, como é uma movimentação curta que você faz, você tem uma opção mais rápida de tomar uma ação melhor dentro desse caso, né? Vamos adiantar um pouquinho de ciclo de mercado? Vamos lá. Você está em uma tendência, o mercado está subindo pra caramba. Forte, com barras fortes, com volume, legal, está subindo. Vocês querem comprar. Beleza. Estou falando só de tendência de alta, mas serve para baixa também. Pô, tá caindo, eu quero vender. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com alta e lateralidade aqui, para ficar mais dinâmico. Sim. Então, pô, tá subindo. De repente, aquelas barras começam a diminuir de tamanho. Então ele sobe, ele faz uma barrinha lateral e continua subindo, faz uma barrinha. Daqui a pouco ele sobe, ele cai um pouquinho. Ele corrige mais profundo. Essas correções começam a ficar maiores. As barras que antes tinham pouco pavio e muito corpo, agora essas barras elas já têm muito pavio, já começa a aparecer pavios, já começa a aparecer barras negativas. Isso são sinais do quê? Pavio, sinal de lateralidade. Então você tem uma tendência que ela vai se convertendo em uma lateralidade que pode ou não virar uma tendência inversa. Então sempre que você tem uma tendência, quando o mercado para, quando aquela pressa, tendência é urgência. O pessoal eu quero comprar agora, eu estou com medo que o preço suba mais, eu não consiga mais entrar. Sim. Então, quando isso se perde, você vai virando uma lateralidade. Sim. E aí é a hora da gente observar se é uma que tamanho é essa lateralidade, se essa lateralidade é uma correção, se essa lateralidade se é um dia de lateralidade, se é uma fase. Então, num gráfico de 5 minutos, das 9 da manhã até o meio-dia, você pode viver todas as fases. Você pode... Sim, com certeza, porque tipo, eu percebi que como você abre o gráfico lá de um ano, você vê, ele é idêntico a um gráfico de uma hora, por exemplo. Sim. Ele é exatamente idêntico, só que daí dentro desse um ano, uma barra é, sei lá, um dia, um mês, né? Tipo, um candlestick, no caso, ali, ou não é, não se chama mais. Um candlestick. Candlestick. Não, candlestick, você vai pegar um período de um ano. Se você botar um ano com gráficos de semanais, quer dizer o quê? Que cada candlestick daquele é uma semana de negociação. E a gente toma decisões quando? Quando você tem um candlestick fechado. Então, se você vai trabalhar com um gráfico de uma semana, você vai ter que esperar uma semana para tomar uma decisão. Sim. Se você trabalhar com gráfico de diário, você vai precisar esperar fechar um dia para tomar uma decisão. Se for de 5 minutos, é 5 minutos para tomar uma decisão. Claro. Então, por isso que o day trade, muita gente fala que ele é mais dinâmico, porque a cada 5 minutos está mudando. Sim, a cada 5 minutos você está vendo uma informação nova, você sabe, pô, estavam comprando, pararam de comprar, continuaram, começaram a vender. Então a cada 5, você vive aquilo que você falou no gráfico de um ano, que você vai esperar uma semana para tomar uma decisão, no day trade você vive isso das 9 ao meio-dia. Ou seja, se você
aprende o que é análise técnica, você vai poder utilizar ela em 5 minutos, em um dia, em uma semana ou em um ano. Exatamente. É isso aí, não é? Aí agora uma dica que fica aqui que é bem legal. Se você ainda está começando, se você colocar um gráfico de 5 minutos, até você processar toda aquela informação que você está recém adquirindo, vai ficar mais difícil. Então o que você faz para começar? Coloca um gráfico de 15 minutos. Claro. Porque você tem 15 minutos para avaliar o comportamento do mercado, o que aquelas barras querem dizer. Você tem mais tempo de pensar. Uhum. Aí conforme você for ficando mais automático, você vai desenvolvendo o teu conhecimento, você vai ficando mais rápido, você pode abaixar o tempo gráfico. Não indico você baixar menos de 5 minutos. Claro, claro. Porque aí você pega muito ruído, então o mercado Sim. fica muito esquisito. Tá? Eu não indico. Então, o tempo mínimo, né, é 5 minutos para que você tenha mais segurança do movimento que está acontecendo. Então, a partir dos 5 minutos você está fazendo day trade, aí 15 você faz day trade, 10 minutos você faz day trade, 60 minutos, e gráficos diários para quem quer, eu quero comprar uma ação e... Entendeu? O cara que quer operar Banco do Brasil, quer operar Itaú, às vezes você não vai pegar um gráfico de 5 minutos. Claro, porque daí o cara está fazendo um investimento a longo prazo. Ou uma semana, às vezes você vê uma oportunidade, o que é legal? O cara que não tem tempo, a pessoa que está aqui, pô, não tem tempo de sentar das 10 ao meio-dia, mas eu consigo olhar o mercado perto das 10, eu consigo dar uma paradinha e olhar, o que você vai fazer? Pô, sobe teu tempo gráfico para um gráfico de um dia, pô, todo dia, no final do dia, você dá uma olhada. Claro. Pô, amanhã eu quero entrar, amanhã vai ter um padrão aqui, se acontecer tal coisa, vai ter um padrão, eu quero entrar. Claro. Então, quem não tem tempo, sobe o tempo gráfico, vai para 1 hora. Quem tem tempo, senta e vai para 5 minutos. Sim. Ou seja, a análise técnica é fundamental para quem quer começar, para quem já está, né, ali no meio, porque, querendo ou não, infelizmente, esse medo, esse pavor que eu vejo que muitos brasileiros têm de investir na Bolsa de Valores é justamente por achar que a Bolsa de Valores é muito complicada, eu preciso saber de muita coisa, mas na verdade, a análise técnica, né, tipo, bem explicada, ela te mostra todos esses padrões de uma forma muito clara. Análise técnica, tem muita gente assim, tem gente que quer operar notícia, né? Já aconteceu de amigos meus me ligarem assim, pô, Diogo, a Petrobras aqui agora, foi lá atrás ainda, que teve não sei o que, eu não lembro qual foi o fato relevante que saiu, que a Petrobras caiu pra caramba. Os caras me ligaram, cara, vou comprar. Eu falei, espera, não vai comprar. Eu me lembro que teve algum acidente lá acho que foi esse acidente que foi com a Vale, cara. Que teve um acidente no meio do mar lá, numa das como é que chama? Plataforma. Numa das plataformas, teve um acidente bem grande lá, e os caras estavam falando, isso faz alguns anos já, né? Então, mas olha que interessante, isso aqui é um fato relevante que saiu. Ou uma explosão, alguma coisa que mexeu com o mercado. Análise técnica, você parte do princípio de que isso aí já está no preço. Então o preço fez o quê? Aconteceu e o mercado estava fechado. O que vai acontecer na abertura? Vai abrir com gap, porque o mercado vai precificar aquilo. Sim. Só que não é possível, daí tem gente que faz tudo, eu estou falando aqui da nossa metodologia, a gente jamais vai operar isso. Por quê? Que padrão tem? O preço tem que se ajustar. Se o preço está se ajustando, ele vai ficar louco. Ele não vai fazer padrão até que ele se ajuste. Então, hoje a gente parte do princípio da análise técnica, que é um dos princípios da teoria de Dow, que os preços descontam tudo. Então, o preço do ativo, o desastre está ali. O fundamento, a empresa deu prejuízo, fez isso, aquilo, já está embutido no preço. Esse é o valor real da empresa. Então, a gente não vai tentar adivinhar nada. Aí, por isso que eu falo, você não precisa ser um expert em macroeconomia e ler notícia o tempo todo e saber. Você precisa saber o seguinte, aconteceu a notícia, virou uma bagunça,
você cai fora, você não faz nada. Claro. Por que você vai botar o teu capital em risco? Claro. Na incerteza, né? Na incerteza. Se você já tem todo esse conhecimento base da análise técnica, tipo, é furado. Aí você vai eliminar essa parte seguinte. A análise técnica, ela torna o trade objetivo. Uhum. Você simplesmente olha, você vai olhar, teve um fato relevante. O que aconteceu? O preço caiu ou subiu muito. Uhum. Tem casos que sobe. Teve um fato relevante, aconteceu ali, precificou. Você vai esperar com que esse preço se ajuste e comece a fazer padrões. Quando ele fizer os padrões de novo, aí você vai. Porque senão você você fica tentando adivinhar topo e fundo. Claro. Aí vira aquela coisa que a gente estava falando, que vira jogo, não vira... jogo. Vira jogo, não vira análise técnica, que é realmente uma das partes fundamentais para você operar ali. E eu vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa para vocês. Sabe, porque eu estou fazendo o curso do Diogo, o de Leigo a Expert, e eu vou te falar uma coisa que fez a minha cabeça explodir. Primeiro, eu não sabia o que era Bolsa de Valores, eu não sabia que os investidores, que os big players serviam também de referência para você investir na Bolsa. Eu não sabia, vou te falar outra coisa que para mim foi sensacional. Essa coisa de você como baixar a plataforma, como você configurar a plataforma da maneira correta. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tem interesse em investir em bolsa de valores, e aí o cara vai lá, se você já fez isso, você sabe o que eu estou falando. Você foi lá e baixou a plataforma. Meu amigo, se não tem a aula de como configurar a plataforma, você se perde completamente naquilo. Porque é muita cor, é muita coisa. Eu realmente vou te dizer, se não tivesse uma aula como aquela, eu ia ter um negócio. Só que uma das aulas que eu mais gostei até agora foi a aula da teoria de Dow. Essa aula, Diogo, aí eu vou te falar, essa explodiu a minha cabeça. Porque é impressionante, que nem você está falando, toda essa parte da análise técnica, que muita coisa da teoria de Dow, é realmente algo que te abre a mente de uma forma impressionante. Impressionante. Essa foi uma das aulas que eu mais gostei. E a teoria de Dow tem tudo a ver com a análise técnica, né? A análise técnica foi feita em cima da teoria de Dow. Então, tudo que tem na teoria de Dow, a primeira aula do curso de análise técnica é sobre teoria de Dow. Uhum. Por que é importante, pegando o gancho também da plataforma, que eu não quero perder isso, claro. O que acontece? A própria plataforma que fornece, eles fornecem vídeos sobre como configurar as ferramentas que tem. Só que ninguém te ensina quais são as ferramentas que você quer. Exatamente. Então, voltando para a teoria de Dow, cara, tem que ser objetivo. Então, o que eu quero do meu gráfico? Aí você pode ver os tutoriais e tal. Na nossa aula ali, o que a gente coloca? Eu coloco para simplificar, porque o trade tem que ser objetivo. Claro. Se você ficar olhando para muita coisa, é muito sinal, é muita informação, e daí você vê nem você falou, né? A primeira vez que você baixa a plataforma, cara, é luz para todo lado, é coisa passando. Parece que o cara tá na Matrix. Parece que o cara tá na Matrix, cara, para não falar outra coisa. Claro. Mas certeza. Cara, mas é isso, entendeu? Então você tá ali, você precisa fazer o quê? Reduzir aquilo. Claro. Porque hoje a gente vive num mundo que tem excesso de informação. Sim, sem dúvida. E a plataforma, ela vem te mostrando todas as opções. Você tem que escolher aquelas que você vai utilizar. Claro. E qual que é o nosso objetivo com a análise técnica? É pegar os princípios da teoria de Dow, que eles são aplicados, que o preço desconta tudo, a história se repete, que os padrões vão acontecendo, né? Entre outras premissas, e tornar isso objetivo, para que você olhe de forma clara, para que você não tenha várias informações, você simplesmente
O que acontece às vezes na cabeça do trader? O cara fica olhando, ele quer operar. Primeira coisa, você senta na frente do lugar, cara, você quer boletar. É videogame. Você quer... O cara vê tudo aquilo ali. E quando você torna isso mais simples, você vai ver que qual que é a principal característica para você ter sucesso no trade? Paciência. Você não vai fazer 20 operações, você não vai fazer 50 operações. Cara, você não vai fazer 5. Claro. Você vai fazer, às vezes, 2 operações no dia, 1 operação no dia. Às vezes tem um sinal muito claro, tem dia que você pode operar um pouco mais. Tudo bem, não tem problema. Sim. Mas o importante é saber o seguinte, a maior parte do tempo você vai ficar sem operar. E todos esses sinais, fato relevante, fica de fora. Claro. Por quê? Se o mercado subir muito e você vai querer entrar, o que você vai fazer? Você espera uma correção. Sim, eles entram na correção. E a análise técnica, ela te dá a informação. Exatamente. Barra a barra. Você vai vendo quando começou a correção, que tamanho foi essa correção, se você quer entrar em determinada região de preço ou não. É isso, a análise técnica ela te dá exatamente o conhecimento necessário para você não... Você lembra da Primeira Guerra Mundial? Acho que tinha aquelas metralhadoras que o cara sentava aqui com um monte de bala, né? Pendurada no pescoço, de Rambo, né? O Rambo pegava na mão até e ficava girando aquele negócio, ficava... Cara, não é isso. A análise técnica vai te mostrar que isso existe. É para você virar o sniper. Você vai ser o sniper. Você vai ficar esperando. É ser sniper. Você vai... Claro. Entende? E às vezes é o seguinte, pode ser que você perca uma oportunidade ou outra. Mas isso serve para você entender. Eu perdi essa, então o mercado está em tendência. Sim. Eu vou querer comprar a próxima correção. Claro. O mercado está em lateralidade. Bom, então eu vou esperar chegar no topo e eu vou vender lá. Sim, com certeza. Então... A análise técnica é essa ferramenta. O price action também, porque a gente está falando de análise técnica e price action, isso eu estou dizendo, tá? A minha definição disso tudo é que você vai usar em conjunto. Uma coisa e outra coisa. A nossa tela, se você for ver, ela é bem limpa. Não tem quase indicadores, então é muito mais próximo de um price action. Só que existem algumas operações que a gente também vai colocar indicadores, mas isso a gente vai colocar, são poucos, e a gente vai colocando através do tempo, para o pessoal não se confundir. Claro, porque eu vou te falar uma coisa, eu achei essa coisa da plataforma, como você ensina a configurar, te facilita e muito na tomada de decisão, dessa decisão simples. Por quê? Porque aquele gráfico está limpo. Eu vou te falar, quando eu baixei ela ali, fui vendo tudo, nossa, é muita cor. E realmente, eu vou te dizer, eu acredito, né, na minha concepção como leigo, eles fazem isso justamente para que realmente haja uma certa distração para pessoas, o desavisado lá, eu quero mexer na bolsa de valores, vai lá, entra na louca, que nem você falou, por aqui. Quando ele entra e vê tudo aquilo ali, ele já dificulta muito na tomada de decisão, porque são muitos elementos, são muitas coisas ali que acabam te distraindo. E a forma com que depois, a hora que eu abri a plataforma e o final, quando acabou, nossa, é bem isso, esse comparativo. Cara, você sabe aonde está o teu alvo. Isso. Você sabe exatamente aonde está o teu alvo. Por quê? Porque facilitou demais. Não tem aquele milhões de cores, não tem aquela... É simples e fácil para você operar. O que tornou fácil, assim. Exato. O que acontece? Quando você pega uma plataforma dessa, ela está te bombardeando de informação. Você tem que enxugar. Claro. Enxugar. Não é que uma serve e outra não serve. Mas, por exemplo, você tem um indicador. Vou usar o exemplo do... não é o estocástico, é o semelhante, mas a gente pode falar do estocástico também. O indicador, ele vai ficar... Se você pega uma tendência daqueles dias, que eu peguei já, uma tendência de baixa, que o mercado cai 3%, 3,5%, na pandemia teve... Você vai usar um indicador que ele te diz de sobrecompra e sobrevenda, que é o caso estocástico. Cara, esse indicador ele vai ficar o tempo todo na sobrevenda e você vai ficar com aquela informação de que
Pô, então tá na hora de comprar, e só cai. Claro. Entendeu? Então, por isso tem que tomar cuidado e filtrar as informações. Saber a hora de colocar um indicador. Saber a hora. Por isso que a gente começa sem nenhum indicador. Aí depois você começa a entender, tá? O que está acontecendo? Dentro do que está acontecendo, qual o indicador que serve para mim? Como que eu posso utilizar esse indicador nesse contexto? Por isso que é importante você partir do zero. Claro, com certeza. Porque não é daí, você já, não sei, o pessoal já pode ter visto ou conhece alguém, cara. Teve uma vez eu vi uma tela, eu até perguntei para a pessoa que me mostrou a tela, eu falei, mas aonde está o preço? Cara, tinha tanto indicador, cara. Era sobre compra, sobre venda, banda, pivot point, cara, aquilo tudo colorido e cheio de coisa. Eu falei, cara, cadê o preço? Como é que você está analisando? E depois deu risada, tudo, porque o interessante é isso, o foco é o preço. Esse é a sua maior informação. Sim. E o restante é o que você utiliza para complementar. Então, eu vejo muito que esse é o nosso objetivo principal. E aí, outra coisa para trazer, assim, por que é fácil? Por que o mercado não é tudo isso que estão falando? É porque, cara, você não precisa olhar um balanço de uma empresa para operar com análise técnica, ou com price action, ou com os dois, como a gente faz. Com certeza. Você não precisa saber o balanço. Você não precisa saber se a macroeconomia está boa ou está ruim. Você precisa olhar o gráfico, e o gráfico vai dizer para você se o preço está caindo ou esse preço está subindo. E você vai utilizar só essa informação. Claro. Eu vou te falar uma coisa. Eu entrei, aí eu, né, com todo esse estudo e tudo mais, eu entrei numa comunidade ali no Facebook sobre Bolsa de Valores. E eu vou te falar que é uma bagunça. É uma bagunça porque, tipo, tem tanta gente falando de tanta coisa e a maioria realmente estão falando de ações a longo prazo, estão falando meu Deus, me fugiu a palavra agora, que é o fixo lá, quando você... Renda fixa, falando de renda fixa, falando de vários tipos de renda fixa, mas eu vejo que a maioria das pessoas que estavam ali, eu achava que eu ia encontrar um pouco mais de traders ali dentro dessa comunidade, mas eu vi que, tipo, o pessoal faz isso, o pessoal fala de um monte de informação, um monte de coisa que não é relevante. Não é relevante, sabe? Isso... Não vai te ajudar em você, tipo, é só especulação. E parece que não tem tanta essa informação da análise técnica, que é fundamental pro trader, né? Não só pro trader, mas quem quer investir também a longo prazo em ações, né? Então, vamos lá. Como que a análise técnica se complementa? O que a gente falou agora da plataforma vale para isso também. Hoje a internet está cheio de gente, está cheio de informação, você recebe o tempo todo e compra isso e venda aquilo e assine minha casa de análise e não sei o quê. Cara, simplesmente... Fundo não sei o quê. Exatamente. Só que está tudo misturado. Então, às vezes, o iniciante, ele olha o seguinte, pô, mas é análise técnica, é fundamento, é fundo de tijolo, fundo de papel, renda fixa, juros, não sei o quê. Cara, vira uma salada. Claro. Então... o que a gente faz? A gente faz trade. Não que não seja a macroeconomia não seja importante, o fundamento não seja importante, são importantes. Mas para a forma que a gente opera, isso não vai influenciar na tua tomada de decisão naquele momento. Claro. Por quê? Pô, saiu uma notícia, o preço deu uma flutuada aqui, né? Subiu, caiu. Tá, esperei, acabou. Aí a longo prazo, vai subir, vai cair? Vai. Só que todo dia você vai estar lá e você vai estar entrando. Pô, tá subindo, eu tô comprando. Tá caindo, eu tô vendendo. Entendeu? E aquela informação, na verdade, que você tá... Porque é adivinhação. Sim. Eu vou te falar, já tem uma frase que falam muito na Bolsa. Bolsa sobe no boato e cai no fato. Por quê? Cara, quem tem que saber da informação, sabe antes. Sim. Então, quando a coisa chega na mídia, quando já tá lá... Claro, porque já aconteceu. Exatamente. Já aí o cara que tá trabalhando, que tá ralando lá e tudo, ele pega o jornal, ele pega a página lá, ele lê a notícia, ele fala, poxa, tá subindo e tal. Tá subindo porque já compraram, meu amigo. Claro, com certeza. Já foi. Com certeza. Tenha isso em mente. Essa informação é super importante, principalmente
para você que quer começar ou que está começando. Não vai atrás da notícia. A notícia, como o Diogo falou, tipo, né, se está subindo é porque já compraram. Não é verdade? Já. Análise técnica, ela é o comportamento passado. Então, se você vê uma notícia, uma manchete de que subiu tantos por cento, quer dizer o quê? Os compradores que já estavam ligados, porque a análise técnica, inclusive, ela te dá sinais. Quando você percebe que tem uma tendência, o mercado está caindo, o ativo, qualquer ativo, está caindo. Lá no fundo do gráfico, você vai chegar numa região, o gráfico vai te mostrar um padrão de que aquilo lá pode começar a subir. Por isso que é importante a análise técnica. Que alguém que já tinha uma informação, já estava dentro do negócio, alguma instituição que por outros motivos queria montar posição naquele ativo, já montou. E aí sai a notícia, o cara, foi lá, daí o cara entra, vira comprador de topo, né? Eu comprei, caiu. Claro. Então, por isso é importante, gente, a gente não opera a notícia, a gente deixa a coisa mais perto possível de ser objetivo. Sim. Então, essa que acho que é a grande sacada da análise técnica e dos princípios da teoria de Down. Sim. Que eles mostram isso, essa simplicidade do mercado. Então, quer dizer, eu não sou contador, eu não sei analisar um balanço, e nem precisa. Claro, você só precisa saber se estão comprando ou estão caindo. Com certeza. Um exemplo claro que aconteceu, eu não lembro da VEG ter um balanço ruim. E a VEG teve uma época, até teve um colega que comprou e tal, a gente falou, cara, agora só sobe, não sei o quê, a VEG derreteu. Eu até brinquei que eu falei, a culpa é tua, né? Claro. E a VEG caiu de preço, depois voltou a subir. Só que esse movimento não está explicado por uma notícia ou por um fato relevante sozinho ou por um fundamento. Sim. Porque a VEG tinha fundamento bom, por que caiu? A análise técnica, ela vai te dizer o quê? Cara, tá caindo. Ponto. Não importa por que ela tá caindo. Só importa que ela tá caindo. Claro. Aí você vai fazer o quê? Você vai esperar ela cair, você vai esperar ela fazer um padrão de reversão aí você vai comprar. Eu tenho uma empresa de bons fundamentos, que é a VEG, tá? Que caiu pra caramba. Opa, agora eu vou conseguir unir as duas coisas. Então eu tenho uma empresa boa, que a análise técnica me mostrou que caiu muito. É uma empresa que eu sei que está bem posicionada no setor, é uma empresa que tem capital, que não tem tanto empréstimo. Quando tem o faturamento sobe junto, o lucro sobe junto. Opa, sim. Aqui eu tenho uma oportunidade, aí você casa tudo. Claro. E faz uma análise mais longo prazo. Que foi aonde daí os seus amigos ganharam e você não entrou, né? Não, o pior de tudo foi o seguinte, né? Eu falei ainda pros caras, compra a VEG aí que vai dar bom. Os caras pagaram vintão lá na VEG, R$23, acho. Venderam a 40, feliz, e você? Eu falei, eu não entrei. Eu não entrei, eu só dei a dica. Acontece, né? Não adianta. Acontece, você não vai pegar todas. Não vai pegar todas. Com certeza. Mas é muito legal. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais, mas não acabou ainda. Porque o que acontece? O que a gente vai fazer agora? A gente vai disponibilizar para vocês verem uma parte dessa aula da análise técnica do curso do Diogo, de Leigo a Expert, para vocês entenderem mais especificamente o que é a análise técnica. Então, continua aí, dá uma olhada para você ter esse gostinho e entender um pouquinho melhor. E eu digo para vocês que tem medo de investir em bolsa de valores, você que quer ter uma renda extra, que quer mudar, né, começar a mudar a tua vida, você tá tá ruim de dinheiro, tá ruim disso, vou dizer para vocês, bolsa de valores é muito mais simples quando bem enxugada. Nós podemos simplificar. Exatamente. A simplicidade ou a complexidade está na cabeça de quem está operando. Exatamente. Se você tem as ferramentas certas, você torna simples, você torna lucrativo, você torna um trabalho leve, um trabalho gostoso. E que muda a vida de muita gente, realiza muito sonho. Não, com certeza, porque eu estou estudando e posso dizer para você.
Eu que morro de medo de mexer em computador, não entendo nada de programação, não entendo nada de computador. Eu entro na internet e, tipo, né, Facebook, Instagram, as mídias sociais ali. Cara, depois que eu aprendi como baixar e configurar a plataforma com o teu curso, que, sério, te ajuda muito ali para você nessa tomada de decisões. Análise técnica, teoria de Down e todos esses passos muito bem explicado, muito bem resumido, porque para essa parte iniciante, eu tenho certeza que você vai perder totalmente o medo de investir em bolsa de valores. Então fica com a gente para você dar uma olhada em como que ficou essa aula, para você entender ainda melhor sobre análise técnica. Esse foi o Leigo Expert. Eu sou Rafael Lima, o Leigo. Eu sou o Diogo Baggio, o Expert. Fica com a gente aqui que a gente vai simplificar, vai apresentar para vocês, você vai aprender, vai conseguir ganhar bastante dinheiro com a gente. Isso aí. Um grande abraço. Continua aí. Vamos começar com o tipo que a gente vê no noticiário, que a gente vê na televisão, muitas vezes quando as pessoas estão explicando, apresentando dados. É um gráfico mais simples, mas na análise técnica ele também está presente. Deixa eu colocar aqui. É o gráfico de linhas. Vamos colocar eu aqui mais para cima. Beleza. O que é um gráfico de linha? Ele pega os valores, preços de fechamento, preço de abertura, valor no caso na Covid foi apresentado muito gráfico de linha também, né, com número de mortes e tal. Então ele faz o quê? É um gráfico de preço versus tempo, igual a gente mostrou na última aula, né? Vamos lá. No caso de Covid, essas coisas não, né? Mas no caso de ações ó, preço, nesse caso aqui é umas ações da Gerdau, tá? E tempo. Ó. Legal? Então, é aquele mesmo gráfico que a gente viu na aula de teoria de Down. E agora está aqui, ó, preço, tempo. E aqui você vai, ó, o histórico do comportamento das negociações dos preços vão sendo desenhados aqui, ó, em linha, tá? Importante, esse gráfico aqui, ele faz essas linhas, ele faz essa média com os preços de fechamento. Então, esse preço de fechamento pode ser um dia de negociação, pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser um mês de negociação, para você chegar em cada ponto aqui para fazer essas linhas. Tá ok? Esse gráfico aqui, ele vai indicar para a gente níveis claros aqui, ó, de suportes e resistências, tá? A gente vai estudar isso profundamente ainda. Como que utiliza aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, a Gerdau, nesse período aqui, eu nem sei, 2007 esse gráfico aqui, bem antigo, tá? Ó, a gente tem essas informações. Esse aqui é o gráfico de linha e a gente vai utilizar ele também. Por enquanto, eu preciso só que você olhe para esse gráfico, saiba que esse comportamento aqui é os fechamentos dos preços e que a gente vai utilizar ele, tá bom? É a única informação que a gente precisa até este momento. Vamos pegar o point to fix. Outro gráfico interessante também, que a gente tem presente aqui, a gente tem na plataforma, tudo certinho, é o gráfico de barras. O que é esse gráfico de barras? É um gráfico que ele vai representar, tá? Aqui também tem a Gerdau, ó, nesse sistema, só que não é igual a linha é só o fechamento, né? Os gráficos de linha. Esse gráfico, ele vai conter aqui, ó, abertura, preço de abertura, máxima da negociação, mínima da negociação e o fechamento, tá? Vamos deixar mais claro o que esse gráfico aqui representa. Esse gráfico aqui eu quero que vocês entendam que ele existe, tá? E já a gente vai chegar no mais importante aqui, que é o que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, tá? Só preciso que você entenda como funciona este. O que acontece? Você tem um dia de negociação. Vamos supor que aqui nós tivemos um dia de negociação e o preço abriu aqui nessa região. Vamos dizer que esse preço aqui abriu a R$10.
ocorreram negócios até aqui, ó, na casa de R$12. Dentro de um mesmo dia, tá? A gente está supondo aqui que esse gráfico é um gráfico diário, tá? Então isso aqui é um dia de negociação. O primeiro negócio ocorreu a R$10, aí o mercado foi, compra, vende, foi a 12, aí ele veio aqui para baixo, né? Bom, o pessoal começou a vender. Chegamos aqui a uma mínima de R$7. São valores fictícios, eu quero que vocês entendam a dinâmica, tá? O mais importante aqui é entender essa dinâmica. E aí aqui você teve, ó, chegou a 7, o pessoal falou, não, tá barato, agora vamos comprar e tal. Então, aqui a gente vai, ó, para 7, ó, vamos por aqui 8,50. Tá? Esse aqui é um gráfico de barra, simples assim, abriu, teve negociação acima, teve negociação abaixo, fechou aqui, abertura do lado esquerdo, fechamento do lado direito. Legal, esse gráfico ele mostra todas as negociações que ocorreram, todos os preços, né, onde onde o mercado flutuou aqui, onde teve comprador, onde teve vendedor. Só que lá atrás, no século XVIII, existiam alguns comerciantes japoneses de arroz, que existia um especificamente que era maior e tal, que foi o cara que iniciou tudo isso, que ele tinha uma necessidade de fazer o quê? Pô, eu queria saber, entender a flutuação dos preços de uma forma mais visual para que eu consiga fazer negócios, né? Entender o que está acontecendo, se tem mais comprador, se tem mais vendedor, qual é o sentimento do mercado, e que me desse mais informações do que só isso aqui. Foi então que eles criaram o Candlestick, tá? Que é o gráfico que a gente mais vai utilizar, que na verdade a gente praticamente vai utilizar 95% do tempo, é gráfico de Candlestick. Por quê? O Candlestick tem todas essas informações aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ele tem preço máximo, ele tem preço mínimo, ele tem preço de abertura e preço de fechamento, certo? Só que ele diz mais do que isso para nós. O Candlestick, ele conta para a gente se o preço fechou acima do preço que abriu e se o preço fechou abaixo do preço que abriu. Como? Através das cores. Então, existem gente que faz vermelho para o candle de queda, tem gente que usa preto, para o candle de alta pode ser branco, pode ser verde, pode ser azul, cada um tem sua preferência. Eu vou indicar para todo mundo que utilize preto e branco, tá? Para as barras, porque por uma questão de que o nosso cérebro, quanto mais monocromático, menos distrações você tem para tomar as suas decisões. Então eu indico que use preto e branco, mas se você gosta, se você prefere, se sente confortável com o vermelho ou com o verde, pode ficar à vontade. O que eu preciso que você entenda hoje nessa aula é que existe o gráfico de linha, existe o gráfico de barra e existe o candlestick, que nós vamos utilizar muito. Vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui a mesma dinâmica, tá? O que esse comerciante viu? Quando ele olhava para aquelas negociações que ocorriam, né, nas regiões lá onde eles se encontravam, né, provavelmente nos mercados ali para negociar arroz, esse cara queria saber o preço. Como é que está o comportamento do mercado, dos compradores, se tem gente comprando, se tem gente vendendo, para que ele tomasse as melhores decisões. Esse cara foi um dos maiores traders da história, porque ele fez muito dinheiro. Isso está, né, tá na lenda ali. Para a gente, o que a gente precisa saber hoje aqui? O que aconteceu e como essas barras são formadas. Muito semelhante ao gráfico de barras que a gente viu ali, né? Então,
a abertura. Então aqui a gente tem o preço de abertura. Aí aqui você tem, ó, o mercado veio, subiu até aqui, pá, beleza. Aí o mercado caiu até aqui embaixo. Isso, opa, fica retinho. Aí, tá. Aí aqui você vai ter algumas informações já. Abertura. Opa, é aqui. Ó, preço de abertura. Máxima. Mínima. Tá faltando uma informação, não tá? Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos supor que esta barra ela fechou exatamente aqui, ó. Ó, fechou aqui. Tá aqui, o candle fechou. Fica retinho que depois vai ficar bonito. Isso, legal. Vamos colocar, vamos escrever aqui que eu quero que você entenda. Isso aqui é extremamente importante, tá? Fechamento. Opa, só fechamento. Tá bom? Abertura, máxima, mínima, fechamento. Qual é a diferença desse gráfico para o gráfico de barra? É que a cor, a diferença entre a abertura e o fechamento, aqui, ó, ela vai estar pintada. Ó. Aqui temos um candlestick. Preço de abertura, preço de fechamento, máxima e mínima. O que a gente sabe aqui? Se você olhou e viu que essa barra ela está na cor preta ou vermelha, para quem preferir, tá? Fica à vontade novamente, mas eu deixo aqui novamente a informação de que o preto e o branco é uma distração menor para o teu cérebro. Então, se for confortável, opte pelo preto e branco. Então, você tem um gráfico preto. Isso que já quer dizer automaticamente que o teu preço de abertura foi maior do que o teu preço de fechamento. Ou seja, esse candle aqui indica que houveram vendedores aqui nessa região. Então você teve uma tentativa de compra, você teve uma tentativa maior de queda, mas aqui, ó, aqui esse corpinho ele te diz que é vendedores. Então você olha para um gráfico, tá cheio de corpinho preto, você vai olhar o quê? Bom, se ele tá preto ou vermelho, né? Se ele tá nessas cores, quer dizer que eu tenho mais vendedores do que compradores naquele momento do mercado, tá? A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Agora eu preciso que você entenda essa dinâmica apenas, que você olhe isso e depois a gente vai fazer, eu vou pedir, né, mais para frente aqui que vocês façam o exercício de observar, observe o gráfico, vai lá, abre a tua plataforma, dá uma olhadinha, já está configurada, né, bota o mouse em cima, veja essa situação aqui do candlestick para que você consiga identificar o que está acontecendo. Tá? A gente vai falar bastante de preços de abertura e fechamento. Do outro lado, eu vou usar um outro exemplo aqui, a gente vai ver um candle de alta, certo? O que aconteceu com o candle de alta? Nós vamos fazer a mesma coisa. Preço de abertura, tá? Um preço de fechamento, preço de fechamento, tá? Agora vamos escrever certinho ali. Preço de abertura, ó, vou fazer um candle igual porque eu quero que você veja a diferença, tá ok? Ó, aqui e aqui. Legal. Então aqui nós temos basicamente não, nós temos as mesmas informações. A máxima, opa, o fechamento, o preço de abertura
e a mínima. Legal? Qual é a diferença? Vocês perceberam que abertura e fechamento mudaram de lugar? O que muda nessa nossa barra? É bem simples, gente. Ó, ela vai ser uma barra branca ou verde, tá? Aqui, ó, essa não ficou tão bonitinha, mas dá para entender. O que aconteceu aqui? O preço de fechamento é maior que o preço de abertura. Então a gente pode perceber que esse candlestick aqui, ele tem muito mais informação do que aquele gráfico de barra. Porque só de bater o olho e perceber a cor, você já sabe se foi um candle de compra ou um candle de venda. E aí, quando você junta tudo isso, você consegue extrair algumas informações do mercado que vão ajudar você na tua tomada de decisão. Então, esses são os 3 tipos de gráficos presentes na análise técnica que você vai conseguir utilizar. Legal? É isso que eu preciso que vocês saibam até agora, ok? Bateu o olho no gráfico, procura preço de abertura, preço de fechamento, máxima, mínima. O que quer dizer esse máxima e mínima? Que houve negociação, entenderam? Houve negociação aqui, só que o mercado abriu, negociou, subiu, teve negociação aqui e fechou aqui, ok? Esse então é o nosso amiguinho Candlestick que vai nos acompanhar agora por muito tempo, tá ok? Aqui Candlestick, representação dos negócios realizados, tá? Em determinado período de tempo. Importante sobre o Candlestick. Também, assim como o gráfico de barras, o Candlestick ele indica para você um período, tá, de negociação. Então você pode colocar ele em 5, 10, 15, 20 minutos. Você pode colocar um dia de negociação, um mês, uma semana, um ano. Tá? Depende aí do tipo de análise que você vai fazer. Você vai escolher o período em que o teu candlestick vai representar. Qual é o período que você quer entender, né, que está acontecendo aquela negociação. Tá ok? Esses são os 3 tipos de gráfico. E agora vamos começar a entrar cada vez mais na análise técnica. Fica aqui comigo. Muito obrigado!